Preparem-se para embarcar em uma jornada onde cada carta é uma arma e cada movimento pode ser o último. Hoje vamos explorar Lost in Fantaland, um roguelite estratégico que mistura deck building, táticas em grade e muito estilo retrô. Depois de conquistar os jogadores no PC, ele finalmente chegou aos consoles. E a versão que testamos foi no Nintendo Switch. Mas será que essa aventura mágica mantém o brilho ou se perde na própria fantasia? Vamos descobrir. Lost in Fantaland foi desenvolvido pela Supernature Studio e publicado pela Game Source Entertainment. Ele mistura estratégia por turnos, grid 8x8 e construção de baralho, com visual em pixel art e progressão de roguelite. O jogo chega agora aos consoles PS4, PS5 e Switch, com ajustes de interface e performance. No Switch, Lost in Fantaland mantém a mesma pegada do PC. Você escolhe uma das 6 classes, cada uma com um baralho próprio, e parte para runs curtas em mapas gerados aleatoriamente. O combate acontece em grade e combina cartas de movimento, ataque e defesa com efeitos de terreno, um sistema que recompensa planejamento. A boa notícia: o jogo roda bem fluido no Switch, mesmo no modo portátil. Os comandos no Joy-Con respondem rápido, e a adaptação do menu é decente, só que alguns ícones e textos ficam um pouco pequenos na tela do console. Durante as partidas, os tempos de carregamento são curtos, o que ajuda a manter o ritmo. O estilo em pixel art funciona muito bem no Switch. É limpo. A trilha sonora é discreta, mas acompanha bem o ritmo tático. Nos testes, o jogo manteve desempenho estável tanto no dock quanto no modo portátil, com raras quedas de quadro. Não há problemas graves de bugs ou travamentos, mas a interface poderia usar uma leve otimização para leitura na tela menor. O loop central continua viciante. Vencer batalhas, escolher novas cartas e artefatos e ajustar o deck para a próxima tentativa. A cada run, você coleta Soul Orbs que podem ser usadas para desbloquear vantagens permanentes. É um sistema que lembra Slay the Spire, mas com movimentação em tabuleiro. Lost in Fantaland brilha especialmente no formato portátil. O loop de gameplay é curto, ágil e viciante, perfeito para jogar entre pausas ou viagens rápidas com o Switch na mão. A performance também surpreende. O jogo roda de forma estável e fluida, sem travamentos nem quedas perceptíveis de frame rate, algo essencial em um título que depende tanto de estratégia e tempo de resposta. Outro ponto de destaque é a variedade real de builds e cartas. Dá para montar decks completamente diferentes a cada run, testando sinergias e estilos de combate bem distintos. Isso aumenta muito a rejogabilidade. E para completar, a pixel art é simples, mas cheia de personalidade. Tudo é colorido e combina perfeitamente com a tela do console, dando aquele charme retrô que casa com o clima do jogo. Mas nem tudo é perfeito em Fantaland. A interface pequena pode incomodar em telas portáteis. Textos e ícones ficam pequenos, e em longas sessões isso pode cansar os olhos. Além disso, a curva de aprendizado é bem íngreme. O jogo exige paciência nas primeiras horas, até você entender as cartas, as sinergias e o ritmo das batalhas. A narrativa, por outro lado, é bem simples. Ela funciona mais como pano de fundo para o gameplay do que como algo que realmente prende o jogador. E por fim, há uma certa repetição visual. Depois de algumas runs, os mapas e inimigos começam a se repetir, o que tira um pouco do frescor da experiência. Lost in Fantaland no Switch entrega uma experiência muito competente para o público que gosta de roguelites e deck builders estratégicos. É rápido, portátil e com bastante profundidade tática. Para quem joga no modo portátil, ele se encaixa muito bem no formato pegar e jogar. Mas se você procura uma história longa ou progressão linear, talvez ele soe um pouco raso. No geral, eu recomendo Lost in Fantaland, especialmente no Switch, para quem curte estratégia e quer algo para jogar em sessões curtas. Nossa nota final, 8 de 10. Conta pra gente nos comentários qual classe chamaria mais a sua atenção. E aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino. Assim você não perde as próximas análises completas aqui do Radar Level Up.